Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Em uma semana no mínimo esquisita aí, né? Dentro de campo, o São Paulo correspondeu, jogou bem, tanto na Copinha quanto no profissional, conseguiu rodar o elenco, teve 3 vitórias, né? Considerando a final contra o Corinthians, que a gente foi campeão da Copinha, o clássico pelo Campeonato Paulista, que a gente ganhou jogando bem, e também o jogo, né, durante a semana que o São Paulo contra a Portuguesa revezou, jogo com um time completamente alternativo e também conseguiu o resultado, mas do outro lado, notícias fora de campo ali bastante ruins, né? Venda de jogadores, mais uma vez uma guerra de narrativas entre diretoria e Zubeldia no quesito dos reforços, da venda dos jovens, se vai utilizar ou não, a subida das promessas da base. Então, importante dividir esse vídeo nesses dois aspectos. As notícias dentro de campo que foram boas e as notícias fora de campo durante essa semana não tão boas assim. Bom, dentro de campo, como eu disse, o São Paulo cumpriu bem o seu papel. Desde o nosso último vídeo aqui, que foi no sábado passado, o São Paulo entrou em campo pela Copa São Paulo, conseguiu fazer um excelente jogo contra o Corinthians, conseguiu uma virada por 3-2 e consolidou então o trabalho do Alan Barcelos, um treinador super promissor no Sub-20, que mudou completamente os rumos da categoria depois que ele assumiu e consolidou também a ascensão de grandes jogadores que a gente está vendo surgir. Ferreira, Rian Francisco, o Alves, o Luca, que jogou muito bem, o Negruti, que recuperou a sua boa forma depois de ter passado um tempo afastado ali no profissional sem ter muitas oportunidades, o goleiro João Pedro, enfim, vários jogadores que eu acho que o São Paulo tem que olhar com muito carinho. Puxando esse gancho já para o próximo assunto, que é a venda dos jovens, eu já disse na semana passada e repito aqui, São Paulo precisa de uma vez por todas estabelecer um critério bem definido e um planejamento bem definido para essa transição dos jovens do Sub-17, Sub-20 para o profissional. Porque o que o São Paulo fez com o Henrique Carmo e com o Igão, para mim, foi um grande equívoco. O Henrique e o Igão ficaram o ano inteiro treinando no profissional, sem jogar, sem adquirir experiência e também não voltaram para o Sub-20 para justamente ganhar essa rodagem. Tem gente que fala que é porque eles não quiseram descer para jogar, tem gente que fala que é porque os treinadores da base não querem que eles voltem, porque eles estão treinando com um grupo, de repente chega mais 2, 3 jogadores de cima sem treinar, sem entrosar, e aí isso acabaria ali com o planejamento, né? Você voltar alguém do profissional para jogar sem ter treinado. Tem gente que fala que o Zubeldia que quis que eles ficassem só treinando, enfim. Uma guerra de narrativas, mais uma vez, que não leva a lugar nenhum. O fato é que Igão e Henrique, assim como o Rodriguinho, assim como o Moreira, assim como o William Gomes, tiveram uma transição completamente equivocada no meu entendimento. Os jogadores não ganham experiência, não ganham rodagem, minutagem dentro de campo, mesmo que pelas categorias de base, e com isso não ganham visibilidade. Na hora de vender esses jogadores, que a gente sabe que o São Paulo é um clube que infelizmente está numa situação financeira catastrófica, né, chegando aí na dívida de R$1 bilhão, São Paulo precisa vender esses jogadores, mas na hora de vender fica esse discurso, a gente precisava vender, porque eles não iam ter tanta minutagem mesmo no profissional. Então, quer dizer, qual é o planejamento? Se você precisa vender e não dá minutos para eles no profissional, você não vai conseguir ter uma visibilidade. Se isso não acontece nem na base, como aconteceu agora com os meninos da Copinha, como você espera que um time de fora vá fazer uma proposta financeira realmente vantajosa? Sendo que o mercado ainda sabe que o São Paulo está com urgência de vender. Ou seja, naturalmente a gente vai acabar vendendo muito abaixo do que deveria. E aí, pensando no menino, né, na hora que chega uma proposta do Porto, por exemplo, como foi nesse caso do Moreira e do William, ele não está jogando aqui, ganha a oportunidade de se projetar na Europa, ele vai na hora. Então o São Paulo precisa, diante dessas duas vendas horrorosas que eu acho que foram feitas, o William Gomes por 9 milhões de euros, um valor muito baixo, e o Moreira emprestado de graça com uma cláusula de opção de compra de 2 milhões de euros, então também um valor muito abaixo do que ele vale. O São Paulo precisa aprender essas lições e aproveitar que já que está subindo uma safra muito promissora do Sub-17 e do Sub-20, com esses jogadores que eu já mencionei, ter um pouco mais de cuidado. Hoje, por exemplo, o Ferreira do Sub-20, ele está acima do Rodriguinho e do Henrique, que já estão no profissional há 2 anos praticamente, 1 ano, 2 anos, o Rodriguinho até um pouco mais. Isso não se justifica. Teoricamente, o jogador que está há mais tempo no profissional treinando
deveria estar na frente da fila. E por que eles não estão? Justamente porque eles ficam só treinando, sem ter experiência, sem ter rodagem, e aí não jogam nem no profissional e nem na base. Repetindo, independentemente do motivo, Zubeldia, diretoria, treinador da base, jogadores que não quiseram descer, o São Paulo, enquanto instituição, tem que ter um planejamento e um critério bem definido para utilizar esses atletas e extrair deles o melhor potencial dentro de campo e também na hora de uma venda. Passando então para a equipe profissional, o São Paulo também na semana passada conseguiu uma vitória contra o Corinthians, né, naquela dobradinha que foi no final de semana, com um segundo tempo muito interessante, Lucas e Oscar jogando próximos um do outro, conseguiram realmente fazer um jogo muito superior ao do Corinthians, ter uma vitória maiúscula ali com bastante competência, bastante autoridade. Acho que isso deu confiança, vai dando confiança para o elenco. E o mais legal disso tudo é que depois dessa vitória, mais tranquilos pelo resultado no Clássico, o Zubeldia consegue ter essa tranquilidade para manter o planejamento de ir revezando o elenco. Ele tinha dito na coletiva, lá no jogo contra o Guarani, que a ideia era utilizar esses 2 primeiros meses para fazer um rodízio, porque na cabeça dele, e eu concordo, o time ainda está em pré-temporada, e aí com a vitória no Clássico foi mais fácil fazer isso contra a Portuguesa. A gente entrou em campo contra a Lusa com um time completamente alternativo, né? Inclusive diferente em relação ao esquema tático, porque jogamos com Eric, com Ferreirinha, em vez de um quarteto ali, né? 2 meias e 2 atacantes. A gente jogou novamente com pontas. O jogo não foi tão bom assim, o que também é totalmente aceitável por conta de ser um time 100% reserva, mas o São Paulo conseguiu vencer o jogo. O capítulo do Rian Francisco, com a estrela que ele tem, né, entrando no final com aquele gol, aquela frieza na finalização na frente do goleiro, é uma história à parte, mas o fato é que, mais uma vez, o bom resultado e a vitória continuam dando para o São Paulo essa tranquilidade de manter o planejamento. Porque, de repente, se começa a empatar, perde um joguinho aqui, outro ali, a gente sabe como funciona a cabeça dos dirigentes. Eles poderiam colocar o planejamento de lado, colocar tudo a perder e querer começar a acelerar os processos, a antecipar os processos, e com isso a gente poderia ter novas lesões, novos desgastes, assim como já aconteceu nos últimos anos. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que, já que o Zubeldia é um treinador que vem com um trabalho desde o ano passado e agora ele está tendo essa pré-temporada, conhecendo o calendário brasileiro, a gente espera que o planejamento seja de fato mantido com revezamento, com testes, com variações, e nada disso seja atropelado em prol dos resultados. Então, conforme o São Paulo vai conseguindo ganhar, mesmo com esse rodízio de elenco e de variações táticas, isso vai dando tranquilidade para o planejamento. O Rian Francisco, na minha opinião, como eu disse, é um capítulo à parte. Acho que ele está demonstrando cada vez mais que ele está pronto, pelo menos, para ficar nos profissionais e ganhar minutos, ao contrário do que foi feito com aqueles outros jogadores no ano passado, com o Henrique, com o William, com o Rodriguinho. Rodriguinho, que aliás entrou também muito bem contra a Portuguesa, poderia ter dado ali 2 assistências para o André Silva e para o Ferreirinha se eles tivessem aproveitado a oportunidade. Então, o Rian, nessa confiança que ele vem mostrando, fazendo gols e etc., eu acho que o São Paulo não pode brecar esse processo. Tem que colocar o moleque para jogar. Quando eu falo em São Paulo, é Zubeldia, é comissão, é diretoria, é todo mundo. Tem que ser feito um planejamento para que ele jogue e aproveite esse momento de confiança que ele está. E aí eu vejo uma possibilidade do Rian sendo, de repente, uma opção ao próprio Luciano, e não necessariamente ao Calleri e ao André. O Calleri e o André são jogadores que têm um porte físico, uma força física maior para jogarem como referências na área, fazer pivô, brigar com o zagueiro e etc. E o Rian Francisco, ele é um finalizador. Ele não tem tanta força física ainda. Ele é um finalizador assim como o Luciano. Então, de repente, daria para jogar até o Calleri com o Rian Francisco. Acho que esse tipo de teste que o Zubeldia tem que fazer na sequência. A gente já tem um jogo, um novo clássico hoje contra o Santos na Vila Belmiro, embalado ali pela volta do Neymar e etc, um monte de coisa, e a gente espera que ele continue dando sequência nesse planejamento. As notícias dentro de campo são boas, fora de campo nem tão boas assim, por conta das vendas, por conta desses discursos desalinhados. É verdade que o Wendel está chegando, então soma aí mais um reforço importante para a lateral esquerda, e a gente vai ver se os problemas fora de campo acabam por aqui, se realmente conseguem colocar panos quentes nessa crise, entre aspas, que começou a borbulhar ali logo depois do clássico contra o Corinthians, e se dentro de campo o São Paulo continua correspondendo às expectativas e conseguindo bons resultados aí nesse início de temporada. Bom, galera, eram esses os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado mais uma vez
pela audiência de vocês. Vamos que vamos, tomara que São Paulo ganhe hoje e tenha mais uma boa semana, pelo menos dentro das 4 linhas. Obrigadão, um abraço, até a próxima.